Bom, nesse último bloco nós vamos falar sobre capacidade. E a regra básica da capacidade é você observar que o artigo não fala sobre a essência de ser sócio. O artigo fala sobre a essência de exercer atividade empresarial. Então você pega o artigo 972, lá está assim, ó, pode exercer atividade de empresários que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. O artigo disse que menor de idade não pode ser sócio da empresa? Não. O artigo disse que menor de idade não pode exercer atividade empresarial, o que são coisas completamente diferentes. Lá no artigo 1011 eu vou falar para vocês sobre os impedidos, aqueles que não podem exercer atividade empresarial. Mas por enquanto guarde apenas isso, que o menor de idade, que é um dos impedidos. Claro, eu vou focar hoje nos menores de idade, mas assim, tem vários outros impedidos. Juiz de direito, promotor de justiça, quem cometeu crime falimentar, quem cometeu crime de prevaricação, de peita, suborno, tentativa de suborno, todas essas. Então, na verdade, nós estamos apenas iniciando a situação de falar sobre capacidade. Nós não vamos encerrar o assunto, né? Não vai limitar esse bloco de artigo. Mas o fato é que o artigo 973, dando continuidade, o artigo 973 diz que as pessoas que estiverem legalmente impedidas de exercer atividade, se exercer, será tratada como tal. Notoriamente porque ninguém pode alegar ignorância da lei, né? Então, se mesmo a pessoa tiver impedida, ela pode exercer atividade. Não pode, na verdade, ela não pode exercer, mas se ela exercer, ela será tratada como tal, né? Será observar todos os rigores da lei. Lá no próximo artigo, que é o artigo 974, fala sobre os menores, aqueles que tiveram incapacidade posterior. Vou dar alguns exemplos para você. Nós temos um grande empresário, tivemos, na verdade, ele já faleceu no passado, no âmbito da economia mundial, que era um camarada chamado Aristóteles Onassis. O Aristóteles Onassis construiu uma fortuna, ele era um armador grego. O que é um armador? Armador é uma pessoa que constrói navios para vender. Você pode imaginar quanto custa um navio, né? Milhões. E ele tinha uma fábrica de navios, né? Ele fabricava navios para vender. O Aristóteles Onassis era tão rico, né, que ele tinha uma ilha, eu não sei hoje com quem está a ilha, chama Ilha de Escórpio, uma ilha na Grécia, né? Vou até olhar aqui no Google em nome de quem é a Ilha de Escórpio. Ilha de Escórpio. Ele era dono dessa ilha onde ele morava, né? Você pode olhar depois ali, Scorpios, com K, né? É uma ilha privada, né? Então ele casou, né, com é um magnata russo que comprou a ilha que era dele, em 2013. Esse Aristóteles Onassis, ele ficou viúvo e depois disso ele casou com a viúva do presidente Kennedy, a Jacqueline Kennedy. E dizem, né, as más línguas, que dentro do contrato nupcial tinha uma cláusula que uma das exigências dela é que todos os dias pela manhã, um jatinho decolasse lá da ilha e fosse até Paris buscar pães quentes para ela, né? Deve ser mito, claro, mas se ele quisesse, ele podia pagar para isso, né? E ela podia exigir, sendo quem ela era, né? Mas o fato é que, voltando à história do Aristóteles Onassis, ele morreu. Depois que ele morreu, ele deixou uma filha, Cristina Onassis, e essa Cristina Onassis era a única herdeira do patrimônio do Aristóteles Onassis, e ela se suicidou aos 36 anos, deixando uma criança acho que tinha 12 anos, eu acho, na época, 11 para 12 anos de idade, chamada Atina Onassis. Essa Atina Onassis, ela, inclusive,
agora, uma vez adulta, ela foi casada com um, um brasileiro, né? Um jockey brasileiro chamado Doda, né? E essa Atina Onassis, ela herdou todo esse patrimônio do avô com 12 anos, com 11 para 12 anos de idade. Então, obviamente que dos 11 até os 18, até os 21, ela teve que ter o seu patrimônio gerido por alguém, né? Então é aí que entra o artigo 974, né? Ela foi o pai dela que geriu todas as empresas para ela até ela completar 21 anos de idade, né? É, dentre essas, dentre essas, dentre esse grupo de pessoas também, além desses que por infortúnio se tornam herdeiros muito cedo, né, de grandes fortunas, ainda tem aqueles que se tornam incapazes posterior. O Michael Schumacher, né, é um exemplo disso. Michael Schumacher sofreu um acidente e está em coma, né? Me parece que um estado vegetativo até os dias atuais. Então alguém precisa tomar a direção dos eventos, precisa tomar direção da administração do patrimônio dessas pessoas. E eu, como eu já prometi para vocês antes, eu não quero correr com artigo, eu não quero fazer nada muito apressado. Então eu vou parar por aqui no artigo 974, nesse parágrafo, para depois a gente retomar desse artigo em diante para a nossa próxima aula, porque eu quero continuar a dar continuidade, né, a essa nossa conversa sobre os incapazes e sobre capacidade, né, porque se você tiver curiosidade depois, entra lá no artigo 1011 do Código Civil, dá uma lida para você ver quantas pessoas estão nesse rol de incapazes, além dos menores de idade, além daqueles que se tornaram incapazes posterior, né? E que a empresa não vai fechar, não necessariamente num primeiro momento, né? E como eu vou falar daqui na próxima aula nossa presencial, né? Que é virtual, mas é presencial, né? Uma presença virtual, né? E não é gravada a próxima aula. Então a gente vai falar sobre essa questão da capacidade, de como essa capacidade, como o juiz vai deliberar e decidir se a empresa para ou se a empresa continua. É claro que, né, sendo um magistrado, ele não tem conhecimento contábil, ele vai precisar do auxílio de alguém. Mas eu vou falar sobre isso na nossa próxima aula. Até lá.